Vamos pensar assim. Digamos que você vá a um vilarejo, e nesse vilarejo passa um ribeiro, passa um riozinho. E esse riozinho, ele nutre tanto, né, nutre com água tantas pessoas naquele vilarejo, quanto as plantas e quanto os animais. Ok? E aí, em determinado momento, acontece de que nesse vilarejo, nesse riozinho, na verdade, ele simplesmente para de vir água. Secou. As pessoas ficam preocupadas e vão até a fonte para descobrir o que aconteceu. E aí, ao longo do caminho, começam a observar o que aconteceu, chegam até a fonte e observam que a fonte ainda está viva, ainda está dando água, ainda está brotando água. Só que o canal de provisão, por onde aquele ribeiro passava, não tem mais como passar. Aconteceu algum acidente, aconteceu alguma coisa que impede que a água passe por aquele canal. Então, a água começou a escoar por outro canal, começou a criar outro caminho. Nessa analogia, a gente começa a perceber o seguinte, que Deus é a fonte de provisão. Deus é infinito, Deus é inesgotável. Deus é o dono de tudo, da prata, do ouro, de todas as coisas que foram criadas. Afinal, ele é o criador. Agora, o canal de provisão, por onde que vai vir os recursos que ele vai prover, pode mudar. E a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Muito atento em relação a isso. E aí eu quero que você me acompanhe em uma outra passagem bíblica, que é a seguinte. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, dos versos 1 ao 16. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns anos, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vai e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Essa passagem aqui, famosa também, inclusive, nessa questão de provisão, traz vários ensinamentos e talvez alguns ensinamentos que você ainda não tenha percebido. O primeiro deles, e esse é muito importante, é que, em primeiro lugar, a palavra do Senhor veio a Elias. O que isso significa para a gente na prática? A gente tem que estar em um relacionamento com Deus, em intimidade com Ele, bem alinhado, para que a gente possa perceber as suas instruções específicas, inclusive sobre a mudança de canal de provisão. Ok? E aí depois, quando o rio secou, quando os corvos pararam de entregar carne e pão, a palavra veio novamente. E aí falou assim, ó, vai lá para Sarepta e uma viúva vai te sustentar. Ou seja, ele estava tão alinhado com Deus, afinal era profeta de Deus naquela época, que ele foi para Sarepta. Não sei se você sabe, mas Sarepta era fora dos domínios de Israel. Naquela época, Acabe estava reinando e Sidom, que é meio que ali no litoral do Líbano atual, pertencia aos domínios, era governado, na verdade, pelo sogro de Acabe. Então, Elias estava indo para a terra estrangeira. Tanto que a viúva fala, o Senhor, o seu Deus, não era o Deus dela, era o Deus de Israel, da qual onde Elias estava vindo. Então, Elias estava indo para a terra gentia, para a terra estrangeira, para uma terra pagã, né? E aconteceu esse milagre, na verdade, outros milagres também aconteceram por lá. Mas, enfim,
salvo os detalhes históricos, o ponto é que Deus também direcionou para Elias a questão da mudança de canal do rio e dos corvos que estavam trazendo carne e pão para a viúva, que também ia nutrir ele com a farinha, com azeite e tudo mais. Né? Então a gente precisa estar alinhado com Deus, precisa estar próximo de Deus para que nós possamos perceber quando que o canal de provisão vai mudar ou já estiver mudando. Porque para e pensa, se Elias não tivesse alinhado com Deus, tão afinadinho com Deus, Deus teria mudado o canal de provisão e Elias não tinha percebido. O ribeiro teria secado, os corvos teriam parado de entregar a carne e o pão, e provavelmente Elias viria aí a resmungar, a falar, poxa, por que aconteceu isso daqui, e etc. Na verdade, não, ele estava tão alinhado com Deus que seguiu a palavra do Senhor, aquilo que foi instruído, aquilo que foi ordenado para ele fazer. Né? Então, o canal de provisão ele pode mudar. E para a gente perceber isso, a gente tem que estar alinhado com Deus, para saber quando esse canal está mudando. Só que geralmente Deus faz essa mudança com muito propósito. Não acredita que o tratamento venha só para você. Geralmente o tratamento é duplo ou até mais, triplo, quádruplo, não sei. Nesse caso, nessa passagem especificamente, Deus estava tratando com Elias, no sentido de estar provendo na vida dele, no caso alimento e água, mas também estava tratando com a viúva. Como assim, Felipe, estava tratando com a viúva? Quando Elias foi lá e encontrou a viúva e pediu para ela a última refeição que ela tinha para ela e para o filho dela, para e pensa você na situação da viúva. Vem um profeta e fala assim, quero que você me faça um pãozinho e me entregue isso daí que você tem de comida. E o que sobrar você faz para o seu filho, para você e para o seu filho. É muita fé. Né? É muita fé. Então, o que estava acontecendo nesse processo? Deus estava tratando também a viúva. Em que sentido? Ela estava confiando que a sua provisão estava na farinha e no azeite que ela tinha. Só que a partir do momento em que ela fez o que o profeta disse para ela fazer, de trazer o pãozinho para ele, e Deus proveu multiplicando a farinha, multiplicando o azeite por muitos e muitos dias, tanto que Elias, ela, o filho, a família dela, enfim, né, se alimentaram daquilo ali por muitos e muitos dias, Deus proveu sobrenaturalmente, fez multiplicar sobrenaturalmente. Na prática, o que aconteceu? O coração da viúva estava saindo da farinha e do azeite e sendo colocado em Deus, na fé em Deus. Ela estava tirando a ideia de provisão dela naquilo que Mamon estava aprendendo ela e colocando a fé dela num único Deus vivo. Percebe como que existe aí um tratamento duplo, tanto com o profeta quanto com a viúva? Então, quando Deus muda o canal de provisão, não é porque, agora vai dar tudo errado. Não. Se a gente está alinhado com ele, a gente pode ter a confiança e a tranquilidade de que ele vai prover. E essa confiança e essa tranquilidade é que precisa ser desenvolvida, precisa ser buscada, precisa ser arrancado dentro da gente a raiz da incredulidade. Isso é que precisa ser tratado. Porque ele vai prover, ele prometeu. Agora, eu preciso ter paz no meu coração. Eu sei quais são os próximos passos, eu sei qual que é o futuro? Não. Mas ele sabe. Ele mesmo criou o tempo. Aquilo que a gente chama de futuro, ele já sabe. Então, a gente precisa tratar justamente essa raiz da incredulidade. Então, você pode estar se perguntando assim, poxa, se a provisão então vem de Deus, e que já que ele é a fonte, isso significa então que eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso fazer absolutamente nada. Afinal, Deus vai prover, não é isso? Ele vai me sustentar sobrenaturalmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Deus não tem limites, a gente é que tem. A gente que começa a achar que Deus é de uma forma, quando na verdade a gente não tem nem noção de como que é o próprio Deus, de quão poderoso que ele é, de quão criativo que ele é. Então, em relação à provisão, pode ser que sim, que ele te sustente sobrenaturalmente, mas pode ser que não. Né? E aí, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é, como que você pode ter a provisão de Deus? E a segunda, como que o recurso financeiro vem para nós? Como que o recurso financeiro vem para nós? Ou como que eu posso ter a provisão de Deus?